Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pense Mais, onde você vai aprender a pensar mais sobre aspectos importantes da nossa vida. Além disso, a gente tem aqui convidados extremamente capacitados e com um currículo maravilhoso para passar esse conhecimento tão importante para vocês. Aqui quem vos fala é o seu host do Brasil, Felipe Lima, do meu lado ele, o nosso filósofo do povo, São Tomás de Aquino de Jurujuba. Salve, mestre! Salve, Felipe. Olá, pessoal aqui da audiência do Pense Mais. Estou aqui do lado do meu CR7 da produtividade. Bate todas as metas, todos os indicadores de vendas, de mercado. Como o Felipe, todo mundo sabe que no podcast é o cara que mais sabe de negócio e de mercado do Brasil. E eu tô aqui com uma convidada maravilhosa, cheio de esperança desse bate-papo. Ana Lídia Colares. Tudo bem, Ana Lídia? E aí, gente? Seja bem-vinda. Já tô preocupada com essa expectativa. Tô preocupada. Não, mas vai ser um papo legal. Ana Lídia, pessoal, ela é sócia gestora da escola Maple Bear e também do Estação de Aprender. A Ana Lídia, ela é presidente do Cinep Rio de Janeiro e também é diretora do Instituto Ela Educadoras do Brasil. Então, Ana Lídia, é muito prazer, é bom ter com você aqui conosco. Esse é nossa essência do nosso trabalho aqui, é falar com a educação, que é vamos chamar assim, nosso DNA, né? Educação, tecnologia e negócio. Então, eu quero dar a palavra para o Felipe, vamos começar a conversar com ela, Felipe. Ana, conta um pouquinho pra gente, né, dentro dessa experiência, desse currículo que você tem, da sua trajetória até aqui. O que te trouxe para o mundo da educação? Quem era a Ana Lígia antes da educação? E o que a educação fez na vida da Ana Lígia? Para que a nossa audiência possa entender um pouquinho mais de quem é você e de como você construiu tudo até aqui. É um resgate que a gente vai fazer aqui, né? Desses meus 53 anos. Né? Então, na verdade, eu acho que eu já nasci educadora. Olha. Né? Porque no meu cordão umbilical eu tinha uma educadora me formando, né? Meu exemplo maior de vida, como de todos nós, é as nossas mães, né? São os nossos primeiros exemplos. E minha mãe era diretora de escola pública aqui na cidade. Durante minha vida toda, eu participei de ações de educação e via nela um grande exemplo. E foi até aí que eu comecei a construir um pouquinho desse meu DNA também de educação. Falar de educação para mim, a gente pode ficar aqui, eu acho que uns 10 podcasts, né? Porque vai ser gostoso a gente falar. E aí a minha mãe me trouxe, né, ao mundo já com esse olhar de educador. Um determinado momento da minha vida, aos meus 16 anos de idade, eu já entrava numa sala de aula, numa escola aqui da cidade, para eu começar a dar aula, né? Então, Olha. Eu dou aula desde os meus 16, façam as contas, quanto tempo. E aí, durante a minha vida profissional, eu mudei um pouquinho o meu percurso. Na minha faculdade, eu fiz faculdade de enfermagem e obstetrícia. Caramba! Sou enfermeira por formação, na qual eu amo e tem tudo a ver. Vocês vão falar assim, jura? Sim, educação tem tudo a ver com saúde. Né? Na verdade, eu acho que a educação permeia em todas elas, em todos os nossos caminhos, né? E aí, como boa enfermeira, trabalhei, fiz hemoterapia, fiz pós-graduação, mas, como disse, uma vez picada pela educação, a gente continua com esse bichinho dentro da gente. E aos meus 26 anos de idade, eu montei, junto com a minha sócia Fernanda Pintas, o Estação da Aprender aqui na nossa legal. cidade. Né? Então, eu tenho até um episódio muito engraçado, que sempre quando eu mostrava a escola, as pessoas que vinham conhecer falavam assim, mas quem é o mantenedor? 2 meninas, né? E eu falava, a minha sócia. Mas a sua mãe está aqui? Não, minha mãe é até educadora, mas ela não está, não. Esse é um projeto meu, Que né? legal. Então, aos 26 anos, montei o Estação do Aprender.
E estamos até hoje, há 27 anos já no mercado, né, como referência de educação também da nossa cidade, que, diga-se de passagem, Niterói tem muitas escolas de qualidade, né? E aí, quando chegou, que a gente já tinha 20 anos de escola, eu recebi mais uma picadinha aí da mosquinha da educação, que foi querendo que eu fosse também uma franqueada Maple Bear. E aí me procuraram para ser aqui também uma Maple Bear em Niterói. E aí eu falo que o filho já estava crescido, né? E que a gente fez outra gestação, né? Que foi a Maple Bear, que já tem 8 anos. Dizer para você que eu me vejo em outro lugar, não. Né? Tudo isso que vocês falaram, até mesmo enquanto presidente do Sindicato do Estado, né, da nossa classe, que é o Sinep, para quem não conhece, é o sindicato que representa a patronal. Estou presidente novamente, porque em 2013, 2015 fui presidente, permaneci na diretoria esse tempo todo e agora voltei. Né? Só para ficar um tempinho, tá? Já falei isso, assim. porque a gente precisa renovar. Eu acho que a educação Ótimo. precisa disso. A gente precisa dar espaço para essas novas gerações, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Que legal. Uma baita experiência, né, mestre? Muita. Agora, fala E pra de muito gente... sucesso, hein? De muito sucesso. Porque ninguém mantém uma escola há 20, 30 anos assim, pelos olhos azuis. É verdade. Tem muito trabalho e muita competência. Parabéns. Muito investimento, né? É um baita de uma missão, na verdade, né? Assim como a enfermaria também é, né? Ana, o que você vê hoje na educação que você não via lá atrás, quando você tinha seus 16 anos? Já entrando nesse contexto que você deixou o ensejo aqui pra gente, esse gatilho, né? Um conflito de gerações, né? O que a Ana, hoje de 53 anos, vê que foi transformado, que foi mudado ao longo desse tempo todo de carreira de sucesso? Na verdade, Felipe, eu acho que a maturidade faz a gente olhar com outros olhos muitas coisas, né? Ressignificar muitas coisas, que eu acho que é esse o nome mesmo. A gente ressignifica de acordo com o tempo que a gente vem vivendo, né? Eu nem gosto de ficar falando muito, no meu tempo, né? A gente ouve isso muito de vovó, né? Vovó falava e a gente ficava, meu tempo. Que tempo é esse? O nosso tempo é todos. O meu tempo é hoje também. O meu tempo no passado, eu tinha 16 anos, mas era meu tempo. Claro. Né? Claro. Então, a gente ainda está vivendo nesse tempo. O meu tempo de 16 é diferente do meu tempo de 53, ainda bem. Porque o que a gente hoje vem vivendo é muita gente que está com dificuldade de sentir que eles estão passando do tempo. Né? Que a gente precisa ter os seus 20, com seus percalços dos 20, com seus percalços dos 40, que daqui a pouquinho nós vamos chegar aos 60, e que bom, só se vive muito tempo quem está vivo, não é Legal, isso? que legal. As experiências que a gente adquire nesse momento são diferentes. Mas as gerações hoje, eu acho que eu posso dizer que tem um outro olhar, né? O que diferencia quando você montou a escola com os 26 anos e hoje você, com seus 53, ainda à frente dessa gestão? Te digo até que a gente está na segunda geração do Estação do Aprender. Porque o meu filho hoje, o Bernardo, está com a gente, né? Já tem seus 28 anos. E a Júlia, com seus 30, também, que é a filha da Fernanda, Que está legal. com a gente. Então, a gente Legal, está nesse segundo momento de Estação do Aprender, né? Com novas gerações. E que bom, tá? Porque às vezes a gente precisa consultar os universitários, né? Só chega na Não pergunta do milhão quem consulta, né? É isso. Legado, a palavra é legado. Legal isso. demais. Então, assim, pensando nessa geração, nessas mudanças, e sabe o que é interessante? Porque eles, por vezes, já estão nesse papel de mãe, de pai, né? E a gente fica naquele papel de vô, né? E aí a gente fala assim, mas vocês, né? Esses meninos que estão entrando agora, esses pais, eles falam, mas vocês precisam olhar com a lente da gente. E isso é importante, né? E o educador precisa. Porque o educador, para se atualizar, ele precisa olhar com a lente do outro.
né? Para a gente poder ter sintonia nas relações, a gente precisa ter a empatia. O desafio é esse, eu acho, né? Eu falo aqui como educador também. Que é não perder o trem da história, que não pode ficar, Não pode. vamos chamar assim, agrilhoado ao passado e perder as novidades, mas ainda formar pessoas. Como é que você faz isso depois de tanto tempo, Maria? Vai ter pergunta aí. Eu acho que isso é muito gostoso, né? Eu falo com o coração cheio também. Não gosto. é, Também gente? gosto. Eu acho que é isso que impulsiona. Eu acho que o educador, que não é um instigador do conhecimento, né? Que não é um motivador desse conhecimento, e conhecimento se faz com as relações, conhecimento se faz com a educação infantil. Eu falo que até hoje eu ainda me emociono quando eu sento na rodinha na minha escola, né? Quando eu posso, porque a burocracia, ela me suga, né? Eu falo que eu sou abduzida lá na minha escola quando a gente entra, porque a gente fica nesse trabalho burocrático, que a gente fica nesse trabalho de conflitos internos e conflitos externos, né? Por quê? Porque o gestor educacional hoje ele tem um peso muito forte. Muito. Eu acho que haja terapia interna para a gente poder dar conta do que hoje a gente está vivendo, né? Por quê? Gente, se vocês pararem para pensar, dentro de uma escola que a gente tem 200 alunos, vamos botar aqui por baixo, uma escola que a gente tem 200 alunos, a gente tem 200 famílias. Famílias essas que são configurações completamente diferentes. Caráter completamente diferente. Estilo de vida completamente diferente, né? E aí, a gente tem que gerar expectativas, superar expectativas dessas 200 famílias e conquistar mais tantas outras, né? Para a gente poder ter crescimento dentro da nossa escola. Essas que estão já no nosso universo, a gente tem o chamado dia a dia. Não sei se vocês sabem, escola não tem rotina. A gente chega pensando que a gente vai sentar, fazer uma planilha de matrículas, que a gente vai fazer um texto que é sobre educação, que a gente vai falar sobre inteligência artificial. A gente acaba atendendo o pai, a gente acaba varrendo o chão, a gente acaba fazendo um monte de coisa diferente do que a gente planejou. Isso é gostoso, né? Às vezes. Isso dá uma vida pro ambiente, né? Isso Toda é hora tem uma novidade. Às vezes, porque isso também se torna tenso, né? A gente não ter rotinas estabelecidas, por vezes, a gente se cobra demais. E eu falo até isso, né? Na pandemia eu falava muito isso, assim. Todo mundo está olhando o aluno, quem está olhando o gestor? Como é que a gente viveu isso tudo? Mas aí é um outro podcast, gente, falar de pandemia aqui. Nem vou falar. Né? Sabe que a gente conversando com cada vez mais educadores aqui e nos bastidores, né? Conversando com a Ju também, nossa diretora de educação aqui do CT Smart, que está aqui no bastidores, né? Eu tenho escutado cada vez mais isso. As pessoas na escola não conseguem se planejar, não conseguem ter uma rotina, não conseguem ter uma certa previsibilidade nas suas ações. Isso atrapalha em que medida? Na verdade, enquanto seres humanos, nós somos imprevisíveis, né? Por quê? Porque tudo depende de onde a gente esteja, o momento que a gente acordou, né? O que a gente está vivendo. Às vezes, a pessoa é muito calma, né? A gente fala, esse pai, ele é uma tranquilidade. Ele nunca saiu do prumo. Aí ele chega um dia na escola e aí ele olha que tem teia de aranha, ele olha que a carteira tá arranhada, ele olha que o filho... Ele viu uma coisa completamente diferente. Aí quando a gente vai analisar, o momento que ele tá vivendo não é legal. É igual a gente, né, gente? A gente é isso. A gente é momento também, né? E escola, a gente junta todo mundo junto. Tá lá, ó. E hoje em dia, então, gente, a gente não vai nem falar sobre a facilidade da comunicação, né? Esses grupos de WhatsApp, de pai. Grupo de WhatsApp. Uma confusão. Grupo de WhatsApp. A gente brinca aqui, Ana, caos e barbárie. É
é isso, assim. Eu falo assim, se espremer a gente não sai nada, né? Por quê? Porque no nosso grupo de amigos também, gente, Sim. tá? É, E dá por confusão vezes a também. gente se comporta nos nossos grupos como pais e mães, né? Iguaizinhos. A gente vê uma reportagem, a gente vai lá e fala, a gente não sabe nem se é fake, se não é, o que trouxe, o que não trouxe, a gente vai lá e fala. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje a gente vive num mundo onde a gente precisa, para nossa sanidade mental, a gente ter uma filtragem do que a gente leva para o interno, né? Porque senão a gente não vive. Eu falo que se todo mundo, eu ficar pensando o que todo mundo acha da Ana Lídia enquanto gestora, Nossa. eu não atravesso mais a rua, gente. Uhum. Eu não ando mais em Niterói. Por quê? Porque a gente é um momento, né? E a gente faz determinados momentos os papéis. Eu sou Ana Lídia gestora, eu sou Ana Lídia mãe, eu sou Ana Lídia presidente do Cinep, eu sou Ana Lídia voluntária, quando eu subo uma comunidade para dar palestra pelo Instituto Ela, que eu falo muito de saúde nas comunidades, eu vou bastante à comunidade, gosto. Isso me faz ver o outro, né, de uma forma que eu não me vejo, numa percepção que eu não tenho, porque a realidade é completamente diferente. E quando a gente se coloca na realidade do outro, por vezes dói, né? E por vezes a gente consegue um diálogo mais apropriado. Então, assim, se a gente falar de geração, Felipe, igual que você falou agora, geração hoje está mais difícil. Mas eu acho que está mais difícil porque a gente não viveu isso. Eu não tenho mais 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos em 2025. Eu já tive, né? A gente falava muito isso. Minha mãe falava assim, você pensa que eu nunca tive a sua idade? Né? Todo mundo já ouviu isso, Todo né, mundo, gente? todo mundo. Você pensa? Você tá armando pra mim? Você pensa que eu não tive a sua idade? E às vezes eu me pego tentando falar isso com meu filho também, né? Mas ela teve a minha idade, mas foi em outro momento, 1950 e pouco, né? 1900, onde tudo era diferente. Aí a gente vai falar que, gente, hoje, viver no mundo de WhatsApp já estava difícil para essa geração dos mais velhos. Viver no mundo de inteligência artificial. Esse é um ponto, Ana Lídia. Eu quero avançar com você nesse ponto. Eu dou aula na faculdade há 20 anos. E eu não tenho a experiência que você tem de negócio, mas eu vejo uma mudança nos alunos. Clara, absolutamente clara. Então, eu conto sempre essa história. Eu tive um aluno, ele tinha 27 anos, eu dei minha aula de metodologia. Ao final da aula, ele me levou no canto e falou, professor, posso falar uma coisa com o senhor? Fala. Eu nunca li um livro na minha vida. Eu falei, ué, como é que você entrou na PUC? Eu li capítulos para fazer a prova, mas livro eu não li. Então, veja, para alguém que está fazendo filosofia, não tem um hábito de leitura, isso é um baita do empecilho. E você falou uma coisa que me caiu no coração muito, muito forte, assim. Lá nos 26 anos até hoje, houve uma mudança que você vê na sala de aula, você vê na escola. A gente pode dizer que as pessoas estão mudaram, ou a cultura do nosso momento histórico mudou? Há uma crise de verdade batendo na nossa porta? Então, eu acho que as pessoas hoje, elas não querem mais ler um livro de 100 páginas, 200 páginas. Isso é um problema? Acredito que por vezes sim. Tudo depende do conteúdo que eles vão ter em 3, em 4, do poder de síntese que eles vão ter. Acho que tudo mudou. É até a questão da ressignificação que a gente vem fazendo, né? O imediatismo, ele não é interessante, né? O construir hipóteses sempre foi. Por que você lê uma história? Vamos pensar aqui, quando a gente se comunica com o outro e a gente manda para casa um comunicado que tem uma página inteira escrita. Vocês já ouviram falar assim? Eu nem cheguei no final. Eu não estou falando de um livro, não. Eu estou falando de um comunicado. Sem dúvida. As pessoas querem o imediatismo e que aí a gente, na filosofia, a gente fica pensando esse mundo, né, onde as pessoas, os jovens estão se drogando mais, né? Por que isso?
O mundo tá mais rápido. Exato. Depressão. E por que eles querem esse Ansiedade. imediatismo, né, do prazer, né? E aí a gente vem Dopamina barata. desconstruindo isso tudo através. Aí você não. Aí já se pega assim, não vou mandar esse comunicado grande, não. Você me filma falando. Você grava um vídeo. Dá um resumo. Né? Você grava um vídeo falando disso aí pra mim, dessa festa. Porque senão, se eu não falar gravando um vídeo, ele não vem. Aí a gente vai pro engajamento comercial, aí o Felipe, né, Felipe? Por vezes a gente tem que usar um vídeo, né? O pessoal, quando você escreve muito no WhatsApp, você fala, quando virar filme, você me fala, né? Quer matar Você o professor de filosofia e perguntar se o livro se tem filme do Você tem livro. filme, é. Se tem Quer me matar? filme. Eu de uma vez eu dei um filme, tá? Encoraçado Potemkin, que é um clássico do russo. Aí o rapaz falou assim, 2 horas de filme, mas nem matando. É isso. Então, entendeu? Mas isso não é ruim para as pessoas, pra pessoa, pra família. Não sei. Você acha? Não sei. Sei lá, cara. Eu não sei se ele sente falta porque a gente viveu isso. Entendeu? A gente só sente aquilo que a gente viveu. E é isso que eu fico preocupada com essa geração. Exato. Assim, não sei se esvaziada, não. Não sei, porque eu acho que eles não se sentem assim, não. Mas, de repente, com pouco conteúdo, para poder dialogar de uma forma consistente alguns determinados assuntos, isso sim, porque senão fica naquele esvaziado, né? Eu acho que quando a gente lê mais, a gente tem maior vocabulário, né? Quando a gente vivencia mais as coisas, a gente pode prospectar melhor para o outro o que foi vivido. Então, assim, mas se eles sofrem, tenho minhas dúvidas. Ana, mas os dados que estão sendo apresentados a nós, né? Do que já está acontecendo com essa geração. Crianças com doença por ausência de tela. Abuso de tela. Abuso de tela. É o excessivo. Abstinência de tela, né? Tela excessiva, Não. né? Nomofobia. O número de jovens depressivos, o número de jovens com crise de ansiedade, com crise de pânico. Países abolindo PDFs, voltando a livro físico. Né? Holanda, Suécia. Uma busca gigantesca por um prazer momentâneo, barato. Uma busca também por esse conhecimento reduzido de 1 minuto e meio de Reel, onde a gente tem um monte de especialista de 1 minuto e meio de notícias que, por vezes, nem sequer são verdadeiras. Isso, para nós, não são indícios de um problema? Certamente. Eu acho que hoje a gente está vivendo, como sou da área de saúde e de educação também, eu tenho até uma palestra que eu falo sobre saúde e positividade. Porque, se vocês pararem para pensar, o corpo, né, eu tenho um livro, O Corpo Fala, né? O corpo, ele está a todo momento falando por vocês, por nós, né? Se a gente não está bem, a imunidade cai, a gente fica mais propenso a doenças, né? Hoje em dia, a quantidade de câncer, gente, que a gente está tendo, né? Que as pessoas estão tendo. Por quê? Porque é um mundo que nos exige demais, esgotamento total, né? A todo momento você tem que estar plugado. Você não tem mais férias 100%. Você não desliga mais 100%. Você não dorme mais tranquilo como você dormia. Tô tirando boleto aqui, tá? Não tô nem falando de boleto. A gente está falando sobre qualidade do sono, sobre qualidade de lazer. Né? Sobre desplugar mesmo. Sim. O corpo precisa desplugar, porque ele precisa oxigenar melhor. Né? Quando a gente está bem de saúde, a gente fica melhor até em produtividade. E a gente precisa encarar isso de formas diferentes. Aí você me pergunta, e o adolescente? Tá difícil ser adolescente hoje em dia. Dá conta de uma exposição que a gente está vivendo no Instagram, né? No antigo Facebook, lá no antigo primórdio Orkut,
né? Olha, fui, né? Levantei. Então, se a gente parar pra pensar, tá difícil, não tá não? Tá difícil tá você sim. ver aquele teu amigo que fala que não tem dinheiro, mas tá na Disney. Porque o mundo é lindo Nas telas, né? no Instagram. Ele é lindo. Ninguém bota que tem uma dor de dente, É. né? Todo mundo bota que o dente tá lindo, que você tá com um sorriso, que você tá viajando, que você tá bem. E no final, gente, todo mundo tem o seu dia de dor, né? Mas isso não é colocado. Então você imagina, olha só, pra gente hoje dar conta disso, sabendo que quando a gente olha lá a página dos nossos amigos, a gente não precisa ser igual. Vocês imaginem esse adolescente, gente, que está se formando ainda, que não banca nada quase, que tem 12, 13 anos. Ele está vendo aquilo tudo e está achando que aquilo tudo é verdadeiro, né? Não vai ter depressão? Se a gente com 53, 54 tem, por que ele não vai ter? Que consistência é essa? Porque a gente vai ganhando as frustrações e vai ganhando as carcaças, né? E vai levando essas carcaças aqui para a quantidade de batidas que a gente leva e a gente conseguir respirar. Mas e eles? Aí eu te digo mais ainda. Vou mais ainda um pouquinho. E os pais deles? Uhum. Quem são esses adultos que hoje estão? Foram frustrados? Será? Será que absorveram essas frustrações e aprenderam com essas frustrações? Aí é um papo pro filósofo, né? Não, é que são questões paralelas, né? Elas andam em conjunto. Você disse uma coisa que eu achei interessante. Quer dizer, um menino de 12, 13 anos pode ter algum problema, crises, pelo que ele vê, pelo que ele sente, e certamente isso vai bater na escola, que é onde ele está a maioria do tempo dele. Tudo bate na escola hoje. Como é que é viver o cotidiano da escola sabendo que... Tem até um meme que fala disso, não sei se você já viu assim. No meu tempo, eu sou a sua idade praticamente, se eu estava 6 na prova de matemática, meu pai não ia na escola, ele ia em mim. Hoje em dia, se eu dou 8 para um aluno meu, o pai vem na minha sala reclamar porque o filho tirou 8. Mudou a relação do pai. Como é que é isso? Mas aí, não é que mudou a relação do pai, isso aí a gente já está falando lá na consequência disso, né? A causa é esse adulto que não está conseguindo ser frustrado. Ele está, por vezes, ele faz uma terceirização da educação. Sim. Isso a gente vem sofrendo Sim. muito. Por essa vida que a gente carrega. Gente, eu não estou aqui, eu não acho que os adultos precisam se culpar muito disso, não. Eu acho que isso é um produto do meio que a gente vive, com as tecnologias, com tudo. É muito assoberbada, né? Quando a gente é pai, mãe, a gente já leva esse rótulo aí como você precisa educar bem, você precisa ter um filho master, você precisa, né, tá na linha do topo do seu trabalho. E aí, assim, aí a gente pode falar sobre as famílias que se modificaram com o tempo, né? Que lá no nosso tempo, das nossas bisavós, dos nossos avós, a gente tinha essa mulher que fazia parte dessa casa, administrando a casa, né? E hoje em dia a gente tem essas mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão com ascendência. Então, assim, olha como mudou muita coisa, gente. A gente não pode querer que seja esse retrato que a gente tinha do passado, né? A gente aprendeu muito com tudo isso, né? Graças à minha bisavó, à minha avó, e minha mãe foi diferente e eu vim completamente diferente. E com certeza, se eu tivesse uma filha, ela seria diferente também. Mas tudo reverbera dentro da nossa escola, né? Por quê? Escola é feita de pessoas. Escola é feita de meninos e meninas que são educados por famílias diferentes e que, se eles não estão bem, eles vão dizer isso na escola. E que bom que eles dizem, pelo menos em algum lugar, né? Porque nas escolas que a gente tem essas escutas, que às vezes o pai e a mãe não sabem. Vamos lembrar
do filme Adolescência, né? Um pedacinho desse retrato. Quem era esse filho? Ele era olhado? Quem era essa mãe nesse papel? De submissão também. Né? Quem era esse pai que queria tudo ligado, mas era o pai, às vezes, que estava ali atento mais a esse filho, mas ele não olhava no olho. A gente não abraça mais tanto quanto a gente abraçava. Por que será? Né? Então, esse momento da gente estar perto, da gente perguntar aos nossos filhos como é que foi o dia. Mas não é como é que foi o dia você zapeando, ele zapeando. É sentar na mesa do jantar e cada um tá no seu WhatsApp. Comer com uma mão e zapear com a outra. Gente, né? É preciso olhar. Uhum. A gente só vai saber como está nosso filho se a gente tiver tempo para a gente escutar como está nosso filho. Hoje em dia a gente passa na rua, né? O carioca tem muito isso, né? A gente passa, oi, tudo bem, tudo bom? A gente já repetiu tudo bem, tudo bom e tá tudo bem, né? E a gente, eu já falo isso, pra que você perguntou tudo bem? Você já passou, você já tá do outro lado. Você fala assim, não tá bem, não. Vem aqui, Acabou. minha mãe morreu hoje, entendeu? Na verdade, não quer saber. Né? Você não quer saber. Não quer saber. Né? Então, a gente hoje é esse imediatismo dessas relações. Né? A gente hoje, quando a gente faz uma ligação para o outro, alguém morreu, gente. Ou tem uma coisa muito grave para você poder falar e ouvir o outro. Né? É uma invasão de privacidade ligar para o outro hoje. Né? A gente sempre manda antes. Tá podendo falar? Posso Não ligar? é? Ou a pessoa liga, você coloca, não posso falar Não posso agora. falar, Não é isso? É exatamente então, assim. olha como é que nós estamos hoje, né? Aí você vai querer que as relações estejam 100%, né? Eu acho que hoje é um exercício que a gente precisa fazer. É a gente ter tempo para conversar, é a gente ter tempo para ouvir o outro, né? E escola precisa disso. Escola precisa ainda que uma coordenadora tenha tempo para ouvir as famílias, né? Se o gestor não consegue, que a gente tenta, tá? Eu e a Fernanda, a gente tenta ainda estar nesse meio. Mas se a gente não consegue, delega. Delega alguém para estar próximo da família, né? Ouve o porteiro da escola, gente. Melhor coisa que tem para a gente saber se está tudo certo. A gente vai lá no porteiro. Esses aí sabem muito. Como é que tá? Sabe muito, né? Teve festa junina, sábado, né? Como eu tava falando com vocês. Aí hoje eu já perguntei ao meu porteiro. E aí, André? Como é que foi? Falaram da festa? Ele, pô, dona Ana, já estão querendo outra. Ótimo. Olha, foi ótimo. E aí, porque olha, ele me falou assim, até os vizinhos daqui próximos já estão perguntando quando vai ser a próxima festa. Né? Escuta isso, porque vai ter entrar uma outra mãe, né, que vai chegar lá na escola falando diferente. E aí você vai chamar essa família, você vai conseguir intervir, né? Ter a escuta do outro, valorizar o que o outro tem. Porque hoje a gente está passando por um momento diferente. Se aquele não fala a linguagem que eu quero ouvir, eu deleto, eu excluo do grupo, né? Porque agora ficou fácil. Sai do grupo, exclui do grupo. Até isso é mais fácil. Você exclui as pessoas da sua vida através de um Instagram. Essa pessoa não fala aquilo que eu quero. Então eu vou tirar ela Isso do meu é grave. Instagram. Não é isso? Momento político, né? Nossa gente, aí não é só no Instagram, é até vida, dentro de né? casa da família, Olha, né? Você não viu esse debate de hoje que sugeriram meio que de brincadeira que uma criança fosse colocada numa máquina de moer carne? Uma criança? É assim. Não é só do Instagram. Algumas pessoas têm coragem de dizer que uma pessoa que tem X ou Y posição social mereceria ser morta. Mas esse julgamento é muito difícil, né? É. Porque a gente julgar o outro, na verdade, eu acho que essa maturidade traz um pouquinho para alguns. Né? Para alguns. Na pandemia eu ouvi uma coisa que falando assim, quando passar isso tudo, todo mundo vai ser melhor. E eu sempre falava assim, não, gente, não, vai ser melhor aquele que se der a chance de melhorar, né? De desejo de melhora. Tem gente que não. E aí, a escola, né, gente? Aí a gente volta dentro desse universo escolar. A escola
que se faz de pessoas, de famílias. Hoje em dia, a gente, vou te dizer, arriscaria dizer que 70% do nosso cotidiano é gerindo conflitos. Conflitos familiares, conflitos entre educadores e famílias, conflitos entre regras e famílias. É o que a gente mais faz. É gerir conflitos. Você acha que dentro de tudo que a gente está conversando aqui, a escola de hoje, ela responde bem aos anseios desse mundo atual nosso? E se não responde, se responde, o que, na tua opinião, precisaria começar a mudar? Você já deu uma pista aqui pra gente, né? Mas para que as escolas possam, né, responder melhor a essas questões, né? Então, Felipe, eu acho que as escolas de hoje precisam ser, eu diria até audaciosas. A gente hoje precisa desconstruir muita coisa que a gente durante tantos anos vinha estudando. Porque o nosso público mudou. Mas eu falo para todas que as escolas precisam ter as suas culturas preservadas. Não existe escola melhor. Não existe. Escola melhor para quem? Para uma família, uma escola cristã pode ser a escola melhor. Para outras, uma escola laica ser a escola melhor. Para outras, uma Montessori ser uma maravilhosa. Tudo depende dos meus conceitos. O que a gente não pode é querer colocar numa escola que tem a sua cultura e querer que ela faça diferente. Se foi uma coisa que foi tratada, que foi uma coisa que eles já sabiam das suas culturas. E isso eu acho que nós, enquanto gestores, nós precisamos realmente ser mais enfáticos. Isso é um papel do gestor, né? Preservar a cultura daquilo que originou aquela escola, aquele colégio, né? Aquilo que você acredita. Sim, o que é a cultura? Né? O que é uma cultura de uma empresa? Sua missão, seus valores, né? Isso tá enraizado? Porque às vezes isso aí nem para os educadores é algo que a gente saiba fazer. E se a gente não conseguiu passar para os educadores não vão passar para esses alunos e para essas famílias, né? Mas a partir do momento que é enraizado, que essa cultura está estabelecida, né, com tantos anos, e é possível a gente mudar algumas coisinhas geracionais, né, alguns encaixes. Cultura não, né? Eu falo sempre, a gente não muda a essência do outro. Isso. A essência a gente não muda. A gente pode mudar alguns olhares, mas a essência a gente não muda. E a mesma coisa a escola. A escola não muda a essência. Eu falei, semana retrasada, eu estava num congresso e me chamaram para fazer uma abertura. E eu falei, não fiquem com medo de copiar as escolas. Copiar a sua escola, né? Porque antigamente tinha muito isso, né? O bairrismo, não vou deixar fulano ir na minha escola, e porque senão ele vai copiar tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Quem disse que ele consegue? Ele não é o gestor. Ele vai dizer, quando ele fala, brinca com os seus amigos, de falar uma frase aqui e depois o telefone sem fio. Ele é fantástico, né? Porque quando ele chega no final, às vezes sai coisa completamente diferente daqui. Por quê? Porque esse que ouviu vai dar sentido para ele alguma coisa. Aí o outro que ouviu vai dar sentido para outra. E quando ele passar para o outro, ele vai passar aquilo que fez sentido para ele. É a mesma coisa o aprendizado, tá? O aprendizado é isso. A gente só aprende aquilo que faz sentido pra gente. Eu acho sim que a gente precisa ver as formas na qual a gente está ensinando para esse pessoal que já tem IA, que já tem tecnologia presente, nasceu com isso instaladinho aqui. Eles aprendem diferente, né?
que aprende de uma outra forma, a gente tem um grande desafio. É fazer com que esses adolescentes estejam numa sala de aula com vontade de aprender. Mas o desafio do gestor ou da equipe de formação de professores, coordenadores? Equipe de formação de professores. Porque Não, mas se o gestor não tem esse olhar, É. né? Isso é uma cadeia. Escola é uma cadeia. Se o gestor não é vanguardista, né? Não está aí antenado, que não pode, né? A gente precisa estar a todo momento antenado para isso. Se o gestor não está com esse olhar, ele não vai passar para esse educador. O educador não vai fazer diferente com esse aluno. Então, assim, logicamente, gente, o gestor sozinho não faz nada. Ponto. Mas esse gestor, ele precisa ter esse olhar da nova geração. O nosso gestor hoje, nos nossos colégios, ele está preparado para esses desafios? Pergunta difícil. Você viu que ela já baixou a cabeça assim? Não, porque isso, eu Ele acho... não aprendeu isso, né? Não, nem isso. Será que ele está disposto a? Isso é uma Condição. pergunta. Condição pra... Será que ele quer? Porque ele tem que equilibrar vários pratos, né? Mas isso a nossa vida hoje está assim, né? A gente está louco, a gente está aqui, a gente está pensando no outro lado lá, a gente tem um monte de coisa. A gente está, na verdade, com essa mente acelerada. Falou hoje, todo mundo deve ter TDAH. Por quê? Né? Aí a gente vai falar dos laudados aqui, né? Aí é uma outra questão. Mas hoje todo mundo tem que ser um pouco hiperativo, gente. Porque senão não consegue viver. A gente está aqui, o WhatsApp está ali. Quando eu estou aqui com vocês, a gente está aqui, se tiver 1 hora, que eu já cheguei. Quando a gente olha lá, eu já tenho 350 mensagens que eu tenho que responder. Eu já tenho que saber qual é o cardápio que vai ter no jantar da minha casa de hoje. Se amanhã a minha empregada vai, se não vai. Qual é a reunião que eu tenho. Sair daqui para a reunião de segurança que eu tenho do bairro. Olha quanta coisa a gente precisa fazer em 1 hora que a gente deu uma pausa sem olhar o telefone. Fato. Aí você me pergunta assim, mas o gestor tem que estar atento? Obviamente, a gente precisa estar a todo momento estudando, refletindo sobre educação, sobre gestor. Gente, se eu falasse para vocês, há 30 anos atrás, que eu sou um diretor, ou sou um gestor, ou tenho uma sala, ou tenho um gabinete, já ouviram falar nisso? Vem aqui no meu gabinete. Minha mãe falava isso. Meu gabinete era a sala dela, né? E aí, olha o quanto isso foi mudando, né? O gestor hoje tem que estar um olhar? Deveria. Essa é a minha resposta. Deveria. Todos têm? Não. Isso vai impactar se a gente vai continuar vivo com a nossa escola? Daqui a mais 10 anos? Hoje a gente não fala mais em década de 10 anos, gente. Nem fala. Hoje, ano que vem já é diferente. É outra realidade. Já é outra realidade. É exponencial, né? Entendeu? E outra, ensinar hoje com o aluno, eu tenho alguns amigos de universidade, e aí eles falam para mim, muito difícil, porque a gente está ensinando, o aluno está vendo se aquilo que você está falando é verdadeiro ou não, através do telefone dele. Quando não, filmando a aula. Olha quanta exposição que a gente está tendo hoje, né? Olha o quanto conflito. Você lembra quando o seu professor falava para você e você Era praticamente assumia decreto, como verdade? Era sim, sem dúvida. Num ponto é bom, outro é ruim. Né? Mas, não é? Um ponto é bom e outro é ruim. Mas é isso que a gente vive Ao mesmo hoje. tempo, Ana Lídia, eu acho também que é uma oportunidade. Eu tenho uma criança de 9 anos ainda. Então, assim, eu escolho muito bem aquele tipo de escola que eu quero pro meu filho. Porque eu tenho informações. Então, assim, o que eu quero do Rafael? Eu quero que ele seja, sei lá, PhD em física. Que ele seja... O que eu quero que ele seja, entendeu? Então, eu vou escolher a escola que mais está de acordo com aquele... Você gostei muito dessa palavra, da essência que eu quero que ele desenvolva, Isso, entendeu? isso. Então também tem essa oportunidade, assim, de falar assim, essa escola aqui, ela tá muito bem colocada no ranking do MEC,
mas eu quero meu filho outra coisa, entendeu? Então, há um campo aqui de crescimento para as escolas também. E bem legal isso que você está colocando, porque às vezes os pais, eles querem uma escola para os filhos e aí eles já acham que na educação infantil eles já precisam colocar, porque eles querem que ele seja top 1 lá quando chegar no Enem. Lá no Enem. E a vida, a cadeia, né, dessas crianças, quando passam da educação infantil, a gente precisa valorizar algumas coisas importantes na educação infantil, depois do Fundo 1, depois do Fundo 2 e depois do ensino médio. Né? E a gente precisa olhar isso como um caminho. Não é necessário que você coloque na educação infantil aquela escola que prepare a número 1, né? É possível mudar, gente. Uhum. A gente pode isso, tá? A gente não precisa ter a tradição de entrar na educação infantil e sair no ensino médio, né? A gente pode mudar. Isso é importante a gente falar para essas famílias. Boa. Que é possível. É possível a gente um dia falar que mais essa escola não está mais me atendendo nesse aspecto. Ah, mas não é porque ela é ruim, não. Não é porque ela também ficou ruim, não. É porque o meu campo de visão hoje é diferente. E nesse momento eu quero que Rafael tenha uma outra sintonia para ele de outra reflexão. visão, né? Quando ele chegar lá no Fundo 2, né? E ele tem outros olhares. A tecnologia hoje, quando me perguntam sobre a tecnologia, eu falo que ela é muito boa para a gente, mas ao mesmo tempo muito maléfica para essas crianças. Porque a gente tem acesso a tudo. Tudo. Hoje, se eu quiser saber alguma coisa mais técnica da área de saúde, eu colocar lá pelo menos algum conhecimento eu vou ter. Mas como é que está esse socioemocional? Será que eu tenho que saber sobre determinados assuntos quando eu ainda tenho 6 anos de idade? E eu vou catar no Google uma palavra? Aí, essa filtragem não vai ser adequada. Por isso que é importante pai e mãe. Por isso que é importante família. Por isso que ainda é importante olho no olho, né? Porque quando seu filho, de 9 anos, vem te perguntar sobre a relação que você tem com a sua esposa, você vai falar o que você quiser de acordo com a faixa etária que ele se encontra. O Google não tem isso. Ele vai falar coisas que ele nem quis saber, né? Mas ele já viu. Não tem como desver. Então, Não tem como e desver. aí, por isso que é importante a gente ter aluno, família e escola. E comunidade junto. Para a gente poder fazer a educação fluir. Né? Na nossa cidade e no Brasil. Mas quando a gente fala em Brasil, eu nem gosto de falar muito de educação do Brasil. Porque o Brasil Muito. é enorme. É um continente, né? É gigante, né? Eu sou da Federação Nacional também, é da FENEP, e quando a gente fala sobre os problemas, das dores de cada presidente, você imagina, né? Nossa Que mesa é essa, né? Porque todos os presidentes se reúnem uma vez por mês para falar sobre a educação brasileira e para falar sobre as dores dos seus estados. Nossa. Jesus. Nossa. Mas, culturalmente, nós somos riquíssimos, né? E de dor também. Somos muito diferenciados. A dor do Rio de Janeiro não é a dor do Acre, né? Não é a dor do Nordeste. São dores diferentes. Ah, temos muita pauta em comum? Claro que sim, temos, né? Mas muitas coisas a gente vai trabalhar de formas diferentes. Fazer um currículo só, às vezes é impossível. Medir o conhecimento num só, quase que impossível, né? Mas a gente está aí. A gente vem tentando e não é unificando, com certeza. A gente precisa olhar a pluralidade que a gente tem, cultural, né? E valorizar isso que a gente tem. Porque quando a gente vai para fora, valorizam a nossa educação. Os nossos alunos têm grandes potenciais. Quando vão para o exterior, ganham prêmios.
e são brasileiros. Só que nós, enquanto brasileiros, a gente ainda tem a síndrome do vira-lata. A gente sempre valoriza o outro. É do exterior, é ótimo. Quem disse? Vamos valorizar aquilo que a gente tem aqui, que é bom, muito bom. Se a gente pegar um recorte só da nossa cidade de Niterói, com seus 500 e poucos habitantes, qual o referencial de educação que a gente tem? Né? Quantas escolas boas nós temos? Temos centenárias já, né? Quantos alunos de referência nós temos para nossa cidade? Estou falando de cidade, estou falando de município. Não estou nem tendo esse recorte nacional. Vamos aprender a valorizar mais o que a gente tem. Vamos aprender a ouvir mais aquilo que está dentro da nossa casa, né? Vamos poder tirar esse iPhone das nossas mesas, dos nossos cardápios alimentares. Vamos perguntar mais aos nossos filhos como é que foi hoje, querendo ouvir, né? Não porque tem que ser o pai que tem que perguntar todo dia, né? Não adianta nada a gente perguntar aos nossos filhos como foi hoje, se a gente está pensando no nosso trabalho de dentro das nossas instituições, das nossas empresas. Ana Lídia, você passou nesse assunto algumas vezes, rodeou ele, mas eu vou botar aí no centro da questão uma pergunta só. Tem um filósofo coreano, não sei se você conhece, Byung-Chul Han. Já está bem traduzido no Brasil já. As Vozes fez o favor de traduzir bastante livro dele. Ele fala, na verdade, que a nossa geração mudou por causa da tecnologia. Isso que você falou algumas vezes. Nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Cada um no seu celular, localmente próximos, mas espiritualmente distantes. Você falou disso, na família, na escola. Vou perguntar diretamente. Você acha que, de fato, essa novidade tecnológica é uma novidade, uma inovação que não vai mudar, ninguém vai acabar com a internet? De fato, afastou as pessoas? Nossa. Veja, isso já está sendo diagnosticado. Certamente. Diagnosticado. Isso. E está publicado já, tá? Sim. Em português. Você já chegou aqui no Brasil. Sim. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que toda inovação, e com maior força tecnológica, mas toda inovação ela transforma, né? Seja do bonde que passou para o ônibus, para os metrôs, seja na tecnologia, seja na robótica, e todas as inovações elas nos transformam. Somos seres transformadores, né? E vivência, as vivências que a gente tem. A tecnologia, sem dúvida, eu estou até escrevendo um livro sobre isso, né? Que a gente falou há pouco, que é sobre o impacto da inteligência artificial nas relações humanas e nas famílias, trazendo um pouco do que a gente vive dentro das escolas. Isso em breve será lançado ano que vem. No GEDUC, lá em São Paulo, a gente vai lançar esse livro. E esse livro ele nos convida a refletir sobre o impacto da tecnologia. Quando eu falo que um jantar tem como parceiro de mesa um smartphone, quando eu falo que as relações deixaram de se fazer uma ligação para se fazer uma mensagem, e a mensagem tem algo muito interessante. Eu não sei se vocês percebem. Quando a gente manda um texto para o outro enquanto mensagem, a gente, quando recebe, a gente recebe de acordo com aquilo que a gente está pensando. Então, às vezes, você fala assim, tá tudo bem? Eu entendi assim, tá tudo bem? Porque eu não tô bem. Parece uma... E aí, eu já respondo de forma diferente para você. A interpretação vai daquilo que tá no teu interior, tá né? no momento, né? E, por vezes, o WhatsApp... Aí, às vezes, quando as coisas estão muito esquentadas, a gente fala assim, vou te mandar um áudio para ficar melhor, pra você não entender errado. Quem nunca, o que né, isso gente? gera de confusão não tá no gibi. Vou te mandar um áudio para ser mais explicativo. A tecnologia não impactou nas relações? Nossa. Quem disse? Quem disse? É muito utopia a gente falar que não, né? A gente está plugado o tempo todo. Falei ainda pouco sobre isso. A tecnologia impactou, sim. Agora, o que a gente vai fazer com ela é um outro caminho.
o que a gente vai trazer ela para a educação, é um outro caminho. Uhum. Né? E o que ela pode ser a nossa aliada? Porque a gente só está falando aqui em não ser. A tecnologia. Não, e o aliado? Né? Há bem pouco tempo, quando a gente estava inserindo o... Vocês me cortem, hein, gente? Porque não, se a gente tranquilo. deixar, a gente vai fazer aqui até meia-noite. Quando a gente estava inserindo tecnologia dentro das salas de aula, uma das coisas que mais os educadores falavam é: será que a tecnologia vai afastar o aluno da leitura? Será que a letra... Olha isso, gente. Será que a letra desse aluno vai ser bonita? Porque ele quase não vai escrever mais no caderno, não é isso? Quem disse que a gente está interessado agora em letra bonita, gente? A gente só escreve agora em smartphone. A gente só escreve em computador, né? Quem disse que a gente... Até os médicos hoje estão, tirando receituário impresso. O que é melhor nesse caso, né? Também acho, né? A caligrafia não ajudava, eu fazia isso. Falava, olha, eu vou botar um caderno de caligrafia. Né? No nosso tempo, a gente teve... Lá na minha alfabetização, a gente tinha caderno de caligrafia. Logicamente, minha letra é linda hoje, porque eu fiz caderno de caligrafia. Claro, né? No meu caso, nem isso ajudou, mestre. Eu também não. Então, mas quem disse, né? Então, a gente precisa parar também de ficar só transformando esses monstros dentro de nós. Né? A gente precisa ver o que enquanto aliado da educação, porque foi um passo enorme, tá, gente? A tecnologia trouxe coisas pra gente maravilhosas. Eu falo isso, uma vez eu ouvi numa palestra, gravem isso. Uma vez a gente, falando sobre inteligência artificial, o Castanho falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que ele falou assim: gente, parem para pensar que a inteligência artificial veio para deixar os humanos mais humanos. Olha que fantástico isso. Sabe por quê, gente? Porque a gente vai dar à inteligência artificial o que ela pode fazer por nós, mas não é tudo. Ela não consegue dar um abraço, não, tá? Ela não consegue dar aquele chamego gostoso que pai e mãe dá. Né? Ela não consegue ainda acolher. Vocês já perguntaram? Uma vez eu estava fazendo uma mediação de uma palestra de tecnologia e eu falei até pro palestrante assim: você já perguntou para a Alexia se ela te ama? Eita. Você fez isso? Eu nunca vi. Vocês nunca fizeram? Então eu não vou falar. Então vai essa do podcast. Caraca, olha aí, provocação então, boa, mestre. Vocês, quando saírem daqui, perguntem à Alexia se ela ama vocês. E vocês vão ver a resposta que ela vai dar. Boa. Ninguém substitui o ser humano. Joga esse desafio lá pra audiência, né? Então, gente, vem comigo. Eu queria mostrar para vocês um desafio grande do dia de hoje, já que a gente está falando de integração, muito que bom. a gente está falando de tecnologia, que a gente está falando de relações humanas, do olhar do outro, né? Do quanto a tecnologia não vai suprir um professor, tá? Isso é importantíssimo. E não vai suprir pai e mãe, tá? O desafio vai ser assim: vocês vão chegar para a Alexia de vocês ou para o IA de vocês e vocês vão perguntar a ele se ele ama vocês. Não é carência não, tá? Olha. É perguntar se ama para ver a resposta que ele vai dar para vocês. Fica essa tá? dica. Então, fica aí a dica, instigando aí um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. E se vocês quiserem, a gente sempre vai estar com um tempinho, porque isso também é uma questão. Tempo é uma questão de prioridade. Quando me perguntam o que eu faço, como que eu dou conta de tudo isso, que eu não falei nem metade do que eu faço, mas como sempre me perguntam assim: como, Ana, você dá conta disso tudo? E a minha resposta sempre é essa: tempo é uma questão de prioridade. Sim. A gente sempre vai ter tempo para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente faz com carinho. Em nome do podcast, agradeço o seu tempo aqui. Exatamente. É Exatamente. Quando se fala de tempo assim, tem uma flecha no meu coração, entendeu? O meu livro ele é sobre o tempo, né? No tempo da agora, eu vi. Então, assim, baita episódio, viu, mestre? Eu tenho uma pergunta, assim, que eu gostei de receber essa pergunta.
É do milhão? Não. Eu vou ganhar 1 milhão? Se eu tivesse... Você tem a chance de falar para os gestores de escolas de daqui a 50 anos. Que conselho você daria para eles? Uau. Daqui a 50 anos? Assim, é o seu legado. Não vale para seu filho e sua filha, não. Não. Gestores de escolas do futuro, mas que é uma mensagem que vai ultrapassar o tempo deles. Quer dizer, não importa se a IA vai crescer ou não, isso vai servir para eles lá. Eu acho que se a gente for pensar em educação, aí eu não vou nem para 50, eu volto 50, né? Boa. E aí eu penso no que 50 anos atrás a educação vem de transformação para esses próximos 50. Me arrisco a dizer que eu acho que é o mesmo desafio. Mesmo desafio. Bom. Porque a gente não viveu. E com tudo que a gente não vive, a gente não consegue dizer como estará o mundo, ainda mais o mundo que a gente vive hoje. Quem diria que há 50 anos atrás a gente ia ter robô andando do nosso lado e conversando com a gente? Dando respostas, muitas das vezes, que a gente nem parou para analisar. Se vocês colocassem a Alexia aqui para falar com a Ana Lídia, eu acho que ela ia me superar. Não. Em não muitas ia. coisas. Ia. Não. Não Tá nas sendo relações. modesta. Não, Tá sendo gente. modesta, Ana Lídia. Sério, tô nada. Não, tá assim. Tô nada. Eu acho que a gente precisa, nem para 50, a gente precisa pensar em 2 anos, em 3 anos pra gente chegar lá nos 50. Eu não sei nem se vai ter gestor daqui a 50 anos. Mas se vão ser audaciosos e se a gente vai perpetuar essa espécie. Mas o que é essencial para que ela dure mais um ano, mais A um transformação ano, do até os olhar. 50? Então A é isso. transformação do olhar. Eu acho que se a gente pensar que a gente, daqui a 2, daqui a 3, a gente não sabe nem para que a gente está formando esses nossos alunos de educação infantil hoje. Nanotecnologia, você ouvia falar quando você tinha lá, fazendo seu Enem, tinha lá, entre parênteses, não é tão novo, né? Computação quântica. Tá Quantas chegando. carreiras a gente hoje tá vivendo e que a gente nem imaginava. E quantas carreiras estão indo embora, né? Quantas outras vão ser? Aí a gente faz esses estudos que são até angustiantes, né, gente? Angustiantes, que a gente pensa assim, mas a gente vai ter engenheiro até quando? A gente Médico, vai ter médico. Médico até Médico. quando? Já né? tem robô E a fazendo gente cirurgia. a gente fica pensando nisso tudo. Mas até quando? Mas não fica pensando nisso, porque é angustiante demais. Vamos viver primeiro os 2, 3. Quando a gente fala de educação e a gente fala de ser humano hoje, a gente não pensa mais daqui a 50. Que legal. Nem minha bola de neve, minha bola de cristal, perdão, de neve já foi, né? Que tá frio, por isso que eu tô pensando em neve. Nem minha bola de cristal ia te dizer daqui a 50. Mas eu acho que enquanto pessoa, né, enquanto gestor, eu diria que o gestor precisa olhar o tempo que ele está vivendo e nunca ter certeza. Nunca ter certeza. Certeza a gente não tem mais nada, gente. E a maturidade já traz isso pra gente. Porque às vezes pergunta assim, você tem certeza disso? Eu não. Já não tenho. Eu já tô conversando já. Só de fazer essa pergunta. Eu tenho reunião de diretoria quando já me pergunta assim, mas mãe, e aí, você acha isso? Eu já não acho. Já não sei. Pergunta pra Alexa. Né? Exato. Pergunta pra Alexa se ela te ama, é mais fácil, né? Então, assim, gente, vamos serenar um pouquinho mais. Sim. Vamos Boa. ter tempo mais pro ócio, né? Vamos deixar essas mentes mais oxigenadas pra gente poder fazer o agora, né? Do tempo do agora. No final das contas, a Ana deu uma dica de produtividade aqui, viu? É isso, eu falo sobre tempo e produtividade, adoro, Felipe, igual você. Opa. Porque eu acho que o tempo Então você vai ganhar um presente. é nosso hoje. aliado, é? É. Eu acho que o tempo é o nosso aliado. É o nosso aliado. O que É a você nossa faz vida. dele? O que você faz do tempo são as suas escolhas, né? E suas escolhas têm tudo a ver com o que você quer, né? Então é Eu isso, brinco é que a sempre gente que- saiba. Eu acho que a gente tem que oxigenar mais pra gente poder ter mais conexões pra gente pensar naquilo que a gente quer e no bem-estar que a gente tem que trazer pra gente. Legal. Acho que é bem isso. Legal Só pra demais. terminar a minha parte, o Byung-Chul Han fala de uma coisa que hoje em dia fala de moda, tá? O ócio
produtivo. É o ócio Sem criativo. dúvida, sem Legal dúvida. demais. sem É, o dúvida. ócio criativo tem um livro, né? Sem que dúvida. fala sobre isso. E a gente não tá tendo, não. Sabe o que a gente quer? A gente quer preencher o horário dos nossos filhos. É assim, de 8 às 9 balé, de 9 às 10 ele vai fazer não sei o quê, de 10 às 11... Ele não pode nem pra pátio mais. Ele não pode nem ver, nem brincar de Lego, né? Porque ele precisa toda hora estar nessa produtividade. Nós também, tá? Sim, sim. Nós também. A gente, enquanto adulto, a gente vem se cobrando muito. E produtividade não é fazer mais, né? Não. Não é. É fazer bem feito aquilo que se isso. propôs Fazer a melhor. fazer na intensidade que você se propôs a fazer, né? E tá integral, né? Exato. Você tá em integralidade. Está presente. Você A tá presença presente, virou... Você fazer bem feito. E isso você me puxou. Acho que a gente não vai terminar esse podcast, não. Vou avisar vocês Isso é aí. bom, isso é bom. E, O papo tá bom. quando você me falou 50 minutos, eu falei, não, a gente vai fazer menos. Mentira. Quando a gente fala de quantidade e qualidade, uma pergunta que sempre acontece quando vão visitar as escolas é: o que você acha? Qual é o tempo que eu tenho que deixar meu filho na escola? Né? Isso aí, gente. A escola que trabalha com integral ouve isso sempre de pai e mãe. Nossa. E aí eu falo, depende. Aí, geralmente, olho, depende de quê? Depende da qualidade que você vai dar para essa criança enquanto ela estiver na sua casa. Por quê? Se essa criança, ela vai ficar 8 horas na escola e mais 4 com uma babá dentro de casa, sem fazer uma atividade direcionada, sem levar para brincar no pátio, sem... Se você vai desperdiçar essas 4 horas, deixa 12 na escola. Mas, se você tem opção de ficar com seus filhos durante 5 horas do dia e vai levar eles só 4 horas, tá respondida a minha pergunta. Tudo depende da qualidade de atendimento. E aí, outras mães de bebês falam assim para mim, mas eu tenho que trabalhar. Não tem problema nenhum. Não existe estudo que comprove que a criança ficando 12 horas com pai e mãe dentro de casa é mais feliz do que a outra que foi para a escola e ficou 6 horas. Contanto que tenha pai e mãe presentes. Tá? Então, vai isso. A qualidade Excelente. de atendimento que a gente dá e a durabilidade do tempo é o impacto que a gente vai ter nos nossos filhos. Ó. Mestre, eu só tenho uma coisa para dizer para Ana. Ela vai ter que voltar mais vezes. Com o livro escrito. Com o livro escrito. Tem que fazer É. aqui a No divulgação. final do ano que vem eu vou. Não, no final Não, do final meado. não. Meado. Não, com o livro escrito no meado, gente. Por favor, Não, tá? meado, tudo Você bem. merece um pouco de ócio. Então é isso, gente. Espero ter contribuído. Nossa. Eu acho que falar de educação é gostoso demais. A gente flui, né? Porque a gente fala aquilo que a gente acredita, né? Não, obrigado mesmo. Foi um baita episódio. Aprendi muito, anotei muita coisa aqui que eu vou levar aqui como aprendizado mesmo, né? E convido você que assistiu esse episódio espetacular a se inscrever no nosso canal, a nos seguir no nosso Instagram. Qual o seu Instagram, mestre? @prof.robsoliveira. O seu Instagram, Ana? Ana Lídia Colares. Felipe Lima IC, para que você possa assistir a mais conteúdos como esse. Conteúdos de relevância, conteúdos que vão te gerar provocações, novos desafios, provocações que vão te fazer pensar. Então, Ana, muito obrigado pela tua presença. A gente espera, de fato, contar com você aqui outras vezes. Tá bom? Mensagem final, mestre? Bom, a Ana falou muito aqui de educação, de tempo, de relações. A palavra que ficou do podcast é relacionamento. Pai com filho, escola com família, escola com aluno, né? Então, temos que investir em relacionamentos. A IA não vai dar o abraço que você quer. A Alexa não vai te dizer eu te amo. Por quê? Porque as máquinas não são feitas para isso e nós desejamos, como humanos, mais amor, mais carinho. Então, não esqueça, não perca do horizonte isso, tá? Formação do intelecto, mas também formação da vontade, das emoções. Muito obrigado, Ana. De nada, gente. Obrigado a você que nos acompanhou aqui e até o próximo episódio. Tchau!